Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e com certeza com o trabalho constante dos bons espíritos, que sem eles nada conseguiríamos, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 3, no Centro de Mensageiros. Então, nós, no último programa, vimos que o Tobias levou o André Luiz até o Centro de Mensageiros, né, que é lá no departamento, no Ministério da Comunicação, e ele conversou com o André Luiz sobre as dificuldades que, infelizmente, nós mesmos cultivamos. Ele veio conversando com o André Luiz, dizendo que quando a gente encarna, a gente fica muito mais preso às nossas tendências inferiores do que à renovação que nos é apresentada, né, e que precisamos aceitar. E ele também fala que lá daquele centro de mensageiros não partiriam somente pessoas com o objetivo de entregarem mensagens, né, como se fosse um correio. Que o objetivo maior era que essas pessoas, né, que se candidataram a esse serviço, elas se tornassem cartas vivas de Jesus na Terra. Aí ele fala da extrema dificuldade que isso infelizmente acontece quando os mensageiros, né, muitos deles quando encarnam, porque existem os mensageiros, né? Vamos relembrar. Existem os mensageiros que vêm para o consolo, mas não encarnam. Eles, em espírito, eles vão ao umbral, vão às trevas e vêm à terra para ajudar, para consolar. E existem os mensageiros que se corporificam na terra, que encarnam na terra. Esses, não é? Muitos deles que, como ele diz aqui, ficam agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando às vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa. E foi nesse parágrafo que nós terminamos o último programa. E agora nós vamos começar a nossa leitura de hoje e vamos começar a leitura a partir do parágrafo 16. A essa altura, então, eles estão conversando, não é? E estão chegando lá no centro de mensageiros. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio, o pátio, né, de entrada, impressionavam pela imponente beleza. Espécie de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei que na Revista Espírita de 1858, Kardec coloca uma mensagem de um encarnado, não é? Uma carta, ele edita, né, na revista,
uma carta de um senhor chamado Victorien Sardou. Ele era um escritor à época famoso. Kardec até diz que ele teve muita coragem, né, de escrever e colocar para todo mundo que ele teve uma experiência, uma comunicação com um espírito chamado Bernard Palissy, que morava em Júpiter. E iria descrever, e começou a descrever para ele, para Victorien Sardou, as belezas de Júpiter. Então, quem tiver interesse de ler essa descrição, está em agosto de 1800, da revista de 1858. E aí ele descreve justamente isso que o André Luiz está colocando, das flores totalmente desconhecidas de nós. Ele diz que existem em Júpiter, eu acho, se eu não me engano, a cidade é Június, existe assim, casas aéreas, e cujas flores, elas caem, né? Assim, na direção da Terra. Existem casas térreas, né? Assim, pousadas no chão, mas existem as casas aéreas. E ele fala da beleza, né? Imagine, se nosso lar, que é na periferia do nosso umbral, é bonito assim, com essa beleza maravilhosa que o André Luiz descreve, imagine um planeta numa categoria superior à da Terra. Deve ser realmente uma coisa deslumbrante, né? Fazendo mais um raciocínio em cima do que a Tereza está colocando, nós temos aqui essa beleza toda aqui no nosso lar, e nós temos os instrutores, né? O André Luiz ali ele é um paciente da colônia, né? Ele está doente, ele é paciente, então ele está se restaurando, se reequilibrando para trabalhar e para se preparando para a futura reencarnação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Allan Kardec coloca que há muitas moradas. Ele coloca o dizer de Jesus do Evangelho de João, capítulo 14, em que Jesus diz para nós crermos em Deus e nele também, e para não nos perturbarmos os nossos corações, porque há muitas moradas na casa do Pai. Então, muitas moradas, é claro que Jesus não podia esmiuçar tudo que a gente sabe hoje já, tudo que a gente consegue já aprender àquela época, porque nós naquela época não teríamos condições de entender. Mas aí ele vem dizendo, Allan Kardec coloca no próximo item os diferentes estados da alma na reticidade, explicando aqui, dizendo que a casa do Pai é o universo. Então o universo tem as diversas moradas em diversas categorias. Estado venturoso ou não, que o espírito se encontra, ele vai habitar, ele vai se ligar com determinado tipo de morada. Então aqui a gente está vendo aqui no nosso lar, e já, novamente vamos ver mais vezes ainda, o André Luiz faz questão de colocar esse aspecto de beleza da colônia. Grandiosidade. De grandiosidade. Lembrando lá no livro Nosso Lar, quando a gente leu, que há o comprometimento dos trabalhadores no compromisso do pensamento do bem, que é o que mantém a colônia nesse estado, porque tem lá os ministérios ligados às esferas superiores, que é o Ministério da União Divina e o da Elevação. Então são espíritos que mantêm a colônia nesse equilíbrio juntamente com seus habitantes, seus trabalhadores, porque tem o compromisso do pensamento do bem. É só a gente fazer uma analogia com a nossa casa aqui. Se todos numa família conseguirem, ou a grande maioria, conseguir fazer com retidão a sua vontade de fazer um ambiente bom de trabalho, de salubre, né? O ambiente familiar, seja ele rico ou pobre, vai ficar um ambiente bom, não é? Agora, se for cultivar só o pessimismo, a discórdia, a agressividade, imagina o inferno que não vai ser. Então, é a mesma coisa, a analogia é a mesma, depende de nós, né? Isso. Então, continuando. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento dos instrutores. Então a gente já está vendo que quem vai ser o instrutor do André Luiz nesse livro é o Aniceto. Todos os livros, né, todas as obras, praticamente todas,
o André Luiz tem um instrutor que o acompanha, não é, nas experiências que ele passa, tanto no mundo espiritual quanto aqui na crosta da terra, quando ele vem em auxílio, em aprendizado a alguns encarnados. Então sempre vai, em todas as obras, né, em todos os livros, a gente vai ver o André Luiz acompanhado de um instrutor. Aqui no nosso lar a gente via muito a presença de Clarencio, não é? Junto do André Luiz. Tanto que o André Luiz o procura para orientar ele, né, quando ele está em busca de trabalho. E aqui nós vamos ver o Aniceto. Aí o Tobias disse para ele, então vamos procurar, né, o Aniceto. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. E aí, a cada leitura de cada livro, né, da série André Luiz, a gente vai caindo por terra essa nossa ideia que morrer é descansar. Porque inatividade, né? Isso não existe. Nós é que criamos isso, né, na nossa mente fantasiosa, porque até Jesus falou que Deus trabalha sempre, ele também, e nós que precisamos, não é, evoluir, nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, como é que a gente vai estacionar, vai parar? Então, no mundo espiritual se trabalha, se estuda, não é? E geralmente as duas coisas juntas. Ainda se tem tempo para o divertimento, para o repouso, porque é lei, ainda o nosso estágio evolutivo, lá no Livro dos Espíritos fala, o repouso ainda é necessário, não é? Nós precisamos repousar, a gente não tem ainda, mesmo encarnado e desencarnado, o repouso ainda é necessário. Então, o André Luiz, a gente vai ver, ele vai mostrando isso o tempo todo, o quanto de trabalho, de tarefas úteis existe no mundo espiritual superior. E no inferior também, não nos enganemos, porque o inferior, muitas das vezes, o que eles querem é atrapalhar, perturbar, tem que, né? No livro Ação e Reação, a gente tem notícia da Escola dos Vingadores. É uma outra escola para estudar. Só que não é trabalho útil, né? Não, ocupação útil, né? Não, sim, mas foi o que eu coloquei. Nas esferas inferiores, o trabalho também é atividade. Não vamos botar atividade, trabalho. Não vou botar a trabalho, atividade é constante. Porque se é para perturbar, tem que também saber como. E tem reuniões, o Irmão X, em vários livros dele, comenta, né, dessas reuniões que acontecem no mundo espiritual. No livro Libertação também. No livro Libertação, quando o André Luiz vê duas pessoas conversando lá na Cidade Estranha, uma encarnada e uma desencarnada. A desencarnada, né, a tarefa dela era instigar a senhora encarnada a perturbar o marido, a brigar com o marido para que o marido... lá onde ele trabalhava, na repartição que ele trabalhava, que ele prejudicasse o diretor da empresa. Olha o trabalho. Trabalho não, olha a tarefa, né? Que se... É no Libertação. É Libertação. Ah, tá. Pensei que você ia falar da Ação e Reação. Não, Ação e Reação é a história desculpa, tá certo. Libertação. Ação e Reação é a outra história que eu contei. É isso. O Libertação é lá na Cidade Estranha. Então, isso mesmo. Então, a gente tem que desistir dessa ideia de que morreu, descansou. Não é descanso em paz, não. A gente tem que colocar assim, retorne às tarefas em paz. Então, olha só, vamos fazer um raciocínio aqui do que ele está falando. Que ele atravessou galerias vastíssimas. Então, ele bota aqui como é o nome dessa figura, dessa coisa na gramática? Vastíssimas. Ele o superlativo. Superlativo. Superlativo, lembrei. Um superlativo, aumentativo superlativo. Então, não é uma galeria ou outra, são galerias vastíssimas de multidões de espíritos que vão estudar. Então, aí ele está dizendo aqui, como a Teresa colocou, da atividade no mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, no capítulo da lei de progresso, porque é lei. Então, progredir é uma lei. Quer a gente quer ficar parado ou não, quer ficar parado, é rebeldia nossa. Não, eu trabalhei a vida inteira, estou aposentado, não vou fazer mais nada. Isso é errado, porque a lei é de progresso.
você pode não trabalhar no mesmo ritmo, porque o corpo às vezes não suporta, mas e ficar na inatividade está errado, isso é lei. Então, pronto. Aí, na pergunta de número 780B, Allan Kardec pergunta que como é que pode, muitas vezes, os povos mais instruídos são os mais pervertidos. E aí a resposta dos espíritos, Allan Kardec, é assim: o progresso completo constitui o objetivo. Quer dizer, o que é o progresso completo? É o intelectual e o moral, né? Os povos, porém, como os indivíduos, só a passo e passo o atingem. Enquanto não lhes seja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, os espíritos responderam a Kardec que, apesar de usar a inteligência para o mal, estão desenvolvendo a inteligência. Mas um dia, lá, eles vão botar essa inteligência para o bem. E aí sim vem o progresso completo. Então, quando a gente lê aqui o Tobias explicando as multidões de espíritos nessas galerias, quer dizer, várias salas de aulas estudando, é o aprendizado da questão intelectual. Eles vão saber por que eles erraram, que é o que vai acontecer conosco, quando a gente desencarnar, caso a gente queira estudar. Também tem o livre-arbítrio, né? E aí sim, aí o progresso intelectual vai impulsionar a nossa vontade de acertar, que é o moral, né? Isso. Continuando. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo, porque ele já conhecia o Aniceto. Lembra quando o Aniceto teve a primeira... quando ele foi apresentado ao Aniceto, o Aniceto falou para ele, me procura amanhã, não é? Pela manhã, para a gente poder conversar. Então, ele encontrou o Aniceto, que o abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o aluno desde a manhãzinha. O novo aluno desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou: doravante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo, quer dizer, volte o Tobias, né? Porque o Tobias, ele trabalha no Ministério da Regeneração, onde o André Luiz trabalhava, né? E onde agora vai começar esse curso lá no Ministério da Comunicação. Mas aqui ele não diz, mas eu acho que ele não parou o trabalho nas câmaras, não, acho né? Que não. Pelo menos não diz, né? Mas eu acho que não, né? Porque a gente vê que existe o trabalho e existe as oportunidades de estudar, que nas horas de vagas, né, as horas que depois do trabalho, você pode escolher algo que fazer, né, algo que se instruir. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço: chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Se a gente lembrar, na primeira conversa com o Aniceto, o Aniceto explicou para o André Luiz que as aulas eram para todo mundo junto. Mas quando tinha a excursão ao umbral, às trevas ou à crosta da terra, ele levava em grupos. Ele preferia dividir a classe em grupos. Melhor aproveitamento. Para dar o melhor aproveitamento. Então as donas de casa iam juntas, os engenheiros iam juntos, os médicos, no caso ele só tinha um, né? Aí ele devia juntar a equipe hospitalar, equipe multidisciplinar. Desculpa, Tereza, ele falou assim, ele tinha falado anteriormente, isso, né? Tenho presentemente um sacerdote católico romano, quer dizer, um padre, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores
e 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos. Isso. E 18 operários diversos. Então. E aí ele procurava, né, na sua sabedoria, na sua experiência, ele procurava, quando da excursão, né, fora lá do centro de mensageiro, das excursões, porque a gente tem que lembrar que o trabalho lá dos mensageiros, a nível espiritual, ele é realizado na crosta, junto aos encarnados, nas trevas e no umbral. Então, aí ele, nessa hora é que ele divide. Aí ele não vai com todo mundo. Aí ele não, né, são mais ou menos 30 pessoas, isso, mas, mais né? Ou menos. Então ele aí divide. Aí vamos os médicos, o médico e os enfermeiros. Depois vamos os engenheiros e os pintores e assim por diante. Então, ele vai apresentar o André Luiz, o Vicente, que era médico como ele, não é? Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós, né? Vicente falou Aniceto sem afetação. André Luiz, nosso novo colaborador, foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. De falência. Porque a gente vai ver no decorrer da história do livro aqueles médios falidos, os trabalhadores que faliram, inclusive o André Luiz, né? Ele vai falar isso posteriormente, mais na frente, e que ele fale, a gente pode falir em 3 situações, conosco mesmo, com a família e com a sociedade, e ele fala que ele caiu nas 3. Ele e o Vicente. Então, a Teresa vai comentar? Assim? Não. Só um adendo aqui, porque ele fala que vai para botar o Vicente, que o Vicente foi médico também, para conversar, falar a mesma língua, né? Mesmo idioma. Não quer dizer que eles vão atuar como médicos aqui. Não. Nós vamos ver que não. Não é assim que funciona. Porque a questão de socorrer, o André Luiz vai entrar num grupo de aprendizado. Ele vai aprender. Futuramente, a gente vai ver nas obras, né, se Deus permitir, posteriormente, que ele vai sim atuar em alguma coisa, mas encargos de atuar aqui na Terra, ele não tem condição, porque o que prevalece aí é a questão moral. Porque o doutor Bezerra de Menezes também foi médico, não é? Mas era um médico diferente do doutor André Luiz, médico. O doutor Bezerra de Menezes olhava o paciente, não olhava só a doença. Ele tinha carinho pelo paciente e preocupação com a doença. Preocupação com a doença no sentido de eliminar a doença. O que a gente vê na maioria dos casos não é isso, né? Infelizmente ainda. Então é nisso que está a diferença de um para outro. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade. E após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. E só para relembrar rapidinho os regulamentos que ele já comentou, era a extinção das vaidades pessoais trazidas da terra, calar toda espécie de reclamação e descobrir a felicidade de servir. Isso ele já tinha dado esse regulamento antes. E agora vai ter mais regulamento e haja hierarquia para ser obedecida, né? Mas só para a gente lembrar que no mundo espiritual, aqueles que orientam, vamos dizer assim, que governam, eles são moralmente mais evoluídos do que, não é? Intelectualmente também. Mas lá é o que Kardec coloca sobre a aristocracia, intelecto moral, que um dia aqui na Terra também vai existir. Mas chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a todos pela participação, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.